Você já imaginou acordar no meio do deserto, com o som pesado de tambores distantes, e a certeza de que aquele seria mais um dia de sofrimento sob o sol do Egito? Mas e se você fosse um escravo hebreu? Será que você suportaria a primeira hora da manhã? Se essa pergunta já mexeu com sua curiosidade, acomode-se, feche os olhos e inscreva-se no canal História Bíblica Sonolenta, para não perder as próximas viagens aos tempos mais esquecidos da Bíblia. Comenta aqui embaixo que horas você está assistindo e de onde você está me ouvindo agora. Agora respire fundo. Vamos voltar juntos para o Egito Antigo. O som do tambor não é música, é comando. E quando ecoa entre as tendas de barro, é como se cada batida dissesse: você ainda pertence a eles. Você desperta sem querer, com os olhos colados de poeira, o corpo enrijecido e o coração já pesado, como se soubesse que o pior do dia ainda nem começou. Ao redor, outros se movem, lentos, quase sem vida, sem trocas de palavras, apenas ruídos secos, tosse, arrastar de pés, respiração cortada. Você sente o cheiro antes mesmo da luz. Cheiro de suor antigo, de fumaça, de barro e palha úmida. Tudo misturado no ar que entra pelas frestas da lona. Não há cama, não há travesseiro, apenas uma esteira e uma sensação constante de que está deitado num túmulo aberto. Você se senta, as articulações rangem, os músculos reclamam. E mesmo assim, você agradece por ter acordado. Do lado de fora, o silêncio termina. Passos duros esmagam a areia. Capatazes passam entre as tendas. Eles não falam, mas seus olhos gritam por eles. Você se levanta, com o peso de um mundo nas costas, e se junta à fila que se forma, sem ordem, sem direção, apenas submissão. Homens e mulheres, jovens demais para sofrer, velhos demais para continuar, todos misturados, todos calados. O caminho até o barro é curto, mas parece eterno. Você reconhece cada pedra, cada sombra, cada passo que já foi dado 1000 vezes. A mistura está ali esperando. Barro úmido, palha seca e tanques baixos, onde pés são ferramentas e dor é rotina. Você entra. O frio da lama morde seus tornozelos e cada passo puxa você para baixo, como se o chão quisesse te engolir. As mãos se movem, mesmo que doam, mesmo que sangrem. Elas sabem o que fazer, mesmo que o cérebro já desistiu. Ninguém explica, ninguém ensina. Você aprendeu observando, aprendeu apanhando, aprendeu sobrevivendo. Não existe uma meta clara, só ordens. E a sensação de que qualquer quantidade será sempre insuficiente. O sol começa a subir e com ele a temperatura. Não há sombra, não há pausa, não há alívio. A roupa gruda no corpo, a areia entra pelos olhos e o suor não é limpo, é sujo, denso, cheio de medo. Você olha para o lado, alguém cai. Talvez tenha desmaiado, talvez tenha desistido. Mas ninguém para, ninguém socorre. A piedade aqui é um luxo perigoso. O capataz observa. Com vara na mão, basta um olhar e a fila se curva. Não por respeito, mas por pavor. Você lembra de uma história, algo que seu avô dizia, de um libertador, de uma promessa, de uma terra onde corria leite e mel. Mas agora,
Tudo o que escorre é o suor do seu rosto e o sangue das suas mãos rachadas. Você sonha acordado, com pão, com água, com descanso, mas o grito o desperta de novo. E você volta para o barro, para o peso, para o ciclo que nunca termina. E isso tudo ainda é só a primeira hora do dia. Se isso te deu arrepio, comenta agora com um emoji de escaravelho, só para eu saber que você ainda está aqui. Mas segura firme, porque o Egito ainda não mostrou o pior. A argila escorrega entre os dedos, mas você não sente mais. Os calos cobrem a pele, e a dor já virou parte de quem você é. Você pisa, mistura, molda, faz tijolos com a mesma precisão com que respira, porque respirar e obedecer são, aqui, quase a mesma coisa. O cheiro do barro gruda no corpo, entra pelos poros. Parece que não importa o quanto você lave depois, o Egito nunca mais vai sair de você. As horas não passam, elas pesam, caem como pedras nas costas, e não deixam marcas visíveis, mas matam por dentro. Você tenta evitar o olhar dos egípcios, porque um olhar pode ser interpretado como desafio, e desafio é punido. Você já viu, já ouviu, e já chorou em silêncio pelas marcas que deixaram em seus irmãos, nas costas, na mente, na alma. Hoje, um deles geme baixinho, está com febre, os joelhos tremem, mas ele continua, porque parar é como pedir para morrer. Você não fala com ele, só caminha ao lado, porque nesse lugar até o cuidado é vigiado, e a compaixão é uma ameaça ao controle. O capataz passa de novo, com passos pesados. Ele observa, sem pressa, e você aprende a trabalhar sem nunca levantar os olhos. O silêncio dos escravos é uma linguagem, feita de suspiros, de olhares curtos, de movimentos repetidos, e da memória do que aconteceu com quem falou demais. A comida, se é que pode ser chamada assim, chega fria, pastosa e sempre tarde. Não alimenta, apenas adia a fraqueza. Você se ajoelha para comer, com as mãos sujas, com a boca seca e com um estômago que já aprendeu a ser pequeno. Enquanto mastiga, você observa o céu. O mesmo céu que cobria Abraão. O mesmo céu que viu José ser vendido. O mesmo céu que agora assiste você, tentando sobreviver. Você pensa em seus filhos. Se tiver algum, eles talvez nunca saibam o que é correr sem medo, ou rir sem olhar para os lados. E mesmo assim, você sonha. Porque sonhar é a única coisa que ainda não tiraram de você. O trabalho recomeça. O sol agora está direto acima. Não há sombras, só corpos que se arrastam como se fizessem parte da terra. Você sente a língua áspera, a saliva virou poeira, e a areia entra até nas partes do corpo que você já não sente mais. Alguém tropeça, um grito, um som seco, e então o silêncio. Porque a punição nunca vem com aviso. Ela chega e pronto. Você não olha, não por indiferença, mas por instinto. Quem olha, lembra, e quem lembra, sofre mais. Seu coração aperta, mas o rosto não muda. A emoção, aqui, é um luxo esquecido. Você aprende a esconder tudo. Fome, medo, raiva. A única coisa que ainda transparece é o suor. Um jovem ao seu lado pergunta em voz baixa: "Você acredita que Deus ainda está vendo?" Você não responde, mas pensa. E esse pensamento é tudo o que te resta. Você começa a cantar por dentro, uma melodia que ouviu quando era criança. Algo sobre promessas, sobre libertação, sobre um Deus que ouve. A música não tem som, mas embala seus passos. E por um instante, você sente o chão um pouco mais leve. Mas logo o grito retorna, chamando mais pressa, mais produção, mais entrega.
Você volta. Volta para o barro, para o ciclo, para o silêncio. E se pergunta: quantas almas já se apagaram aqui sem que ninguém jamais soubesse seus nomes? Você conhece os nomes dos faraós, mas e dos servos que ergueram seus túmulos? Quem os lembrará? Talvez seja por isso que, mesmo em silêncio, você repete o seu nome por dentro, para que ele não desapareça também. E assim, a tarde começa, pesada, quente, seca, sem promessa de alívio, sem promessa de fim. Você acha que já viu crueldade? Então espera até a próxima sessão. A luz do sol não perdoa. Ela escorre pelos ombros como ferro quente e transforma o suor em queimadura. Você sente a pele latejando. O tecido da túnica esfrega o pescoço já em carne viva. E ainda assim, você continua. A ordem do dia é simples: fazer mais do que ontem, mesmo que ontem já tenha sido impossível. Você ouve o rangido dos carros de transporte. Eles recolhem os tijolos, não para contar, mas para cobrar o que ainda falta. Se faltar, você já sabe o que acontece. As punições são públicas, servem de aviso, de espetáculo, de controle. Um grito explode à sua direita. Um menino, talvez com 12 anos, errou a medida do molde. Um tapa o derruba. E o sangue, como sempre, é ignorado. Você já viu homens perderem os dedos e voltarem a trabalhar no mesmo dia. Aqui, a vida é descartável. A única coisa que se acumula é a poeira sobre os corpos. Mas mesmo assim, algo em você insiste. Uma faísca, quase invisível. Algo que não se dobra tão fácil quanto o corpo. Você olha para o horizonte. E por um segundo, vê as palmeiras balançando com o vento do rio. Quase parece liberdade. Mas logo um estalo seco quebra a imagem. Um chicote corta o ar. E o mundo volta ao que é: areia, dor e repetição. Você já não sabe mais que horas são. O tempo se dissolve entre passos e tijolos, mas seu corpo avisa: é meio-dia. A garganta seca. Você engole em seco e sente que sua boca virou pedra. A água aqui não é direito, é controle. Você só bebe quando eles deixam. E mesmo assim, o pouco que recebe parece mais castigo do que alívio. Um senhor à sua frente murmura algo, talvez um salmo, ou talvez só lamento. Você já ouviu esse som antes. É a melodia da resistência. Baixa, trêmula, mas viva. Você olha para ele. Os olhos se encontram brevemente. E nesse instante silencioso, existe humanidade. E é por isso que eles querem manter todos de cabeça baixa. Porque o simples ato de olhar nos olhos de outro pode reacender tudo que o Egito tenta apagar. Você se lembra de quando ainda conseguia rezar em voz alta. Hoje, você apenas pensa. E torce para que alguém lá em cima esteja escutando mesmo assim. Um estalo. Uma ordem. E você volta a trabalhar. Mas a mente continua cantando baixinho. Ele nos ouvirá. Ele nos libertará. Você se pergunta como seria o mundo fora das muralhas, fora da areia, fora dos muros dos templos que você mesmo ajudou a erguer. Talvez exista algo além. Algum lugar onde o dia não comece com gritos, nem termine com feridas abertas. Você escutou falar em terras distantes, terras férteis, com árvores de fruto, com rios limpos e com liberdade. Mas toda vez que alguém fala disso, a dor aumenta, como se o próprio Egito ouvisse e castigasse só pelo pensamento. Mesmo assim, você pensa, porque isso
ninguém pode tirar. Se até aqui você ainda não se questionou sobre o quanto somos manipulados pela história oficial, então talvez você precise continuar. Porque se isso já te causou incômodo, imagina o que vem depois. Se inscreve agora, antes que esse vídeo desapareça também, como tantas verdades que sumiram ao longo dos séculos. O silêncio agora é mais denso. Até os capatazes falam menos. Eles sabem que o cansaço fala por si só. Você observa um jovem que tenta esconder uma lágrima. Ela escapa, brilha por um segundo na luz do sol e some, como tantas lágrimas antes dela. O chão parece mais quente, ou talvez seja o corpo que já não suporta mais. Você sente o mundo rodar, mas permanece de pé. Seu nome, você repete baixinho, como se lembrar de quem você é fosse um escudo invisível contra o apagamento. E quando acha que já não pode mais, você ouve uma voz, baixa, distante, mas firme. Uma voz diferente das que mandam. Uma voz que chama pelo nome de alguém. Se essa voz te causou arrepios, espera até entender de quem ela vem. A voz não veio de nenhum capataz, nem dos senhores que observam de cima dos muros. Veio de alguém simples, com uma autoridade que não nasceu do medo. Você tenta identificar de onde veio o som, mas é como se ela viesse de dentro, do barro, do sangue, da terra que te sustenta e te afoga. Um nome foi dito, talvez o de alguém próximo, ou talvez o seu. Mas você não responde. Não pode. Não aqui. O som se dissolve, como uma lembrança boa, e você volta ao trabalho, com a sensação de que algo invisível te observou. Você lembra que já ouviu histórias assim, histórias contadas à noite, sussurradas entre suspiros, enquanto os anciões olhavam para as estrelas. Diziam que, um dia, um homem seria chamado, não por títulos, mas por uma voz que só ele ouviria. Uma voz que viria do céu, ou talvez de um fogo. Mas isso são só lendas, não são? E mesmo que fossem verdade, seriam para outro tempo, para outro povo, não para você. Você volta a mexer a argila. Agora ela está mais densa, mais quente. Ou talvez seja sua mente que está diferente. Um velho murmura um nome. Moisés. Mas ninguém responde. E o silêncio é mais espesso do que o barro. Você já ouviu esse nome antes, nas histórias do palácio, do menino hebreu criado entre os egípcios, como se fosse deles. Diziam que ele desapareceu, fugiu, sumiu, como tantos que ousaram não se curvar. Mas também diziam que ele voltaria, um dia, com algo que ninguém poderia deter. Você balança a cabeça. São só fantasias, sonhos contados por quem já não tem força para lutar com os olhos abertos. E ainda assim, algo dentro de você acredita. Você sente uma brisa leve, quase impossível, no meio do calor, e ela toca seu rosto como uma memória boa. Você fecha os olhos por um instante, mas não para dormir. É para lembrar. Lembrar de quando você era criança e acreditava que o mundo era maior que esse campo de dor, que havia outras possibilidades, que existia escolha. Você se vê correndo por uma trilha de areia, com os pés leves, com o coração limpo e com a sensação de que nada poderia te prender. Mas um grito o arranca da lembrança. Você volta ao presente, e o presente é um castigo. Um homem está sendo puxado, arrastado pelas pernas. Ele caiu,
e não levantou rápido o suficiente. 2 egípcios o seguram. Outro, com um pedaço de madeira, desce a punição, sem palavra, sem hesitação. Você olha, mesmo sabendo que não deve, porque o som já te perfura por dentro. O corpo do homem se contorce, mas os olhos de quem já perdeu tudo, ficam fixos no céu. Você tenta desviar, mas a imagem gruda na retina, como tatuagem de dor. Você sente o estômago revirar, mas não pode parar, porque parar é colocar a si mesmo na fila da próxima punição. Então você trabalha, com o coração doendo, com a mente em ruínas, com a alma tentando escapar. E nessa tentativa de fuga interna, você começa a se fazer perguntas. Perguntas que antes tinha medo de pensar. Será que fomos mesmo criados para isso? Será que há um propósito? Ou somos apenas poeira sob as pirâmides? Mas uma voz mais forte, a que vive no fundo da sua memória, responde: você é parte de uma promessa, mesmo que ninguém te veja assim agora. E é nesse pensamento que você encontra um fragmento de esperança. Não a esperança barulhenta, mas a silenciosa, a que sussurra e insiste em não morrer. Se isso te acendeu uma faísca, segura firme, porque até o barro sabe quando algo está prestes a romper. O fim da tarde se aproxima, mas não há alívio. Não há contagem regressiva para descanso, apenas mais do mesmo. O calor ainda arde, a areia ainda machuca, e o barro continua sugando o pouco que sobrou das suas forças. Você sente os dedos dos pés dormentes, os tornozelos inchados, e uma tontura leve que dança ao seu redor, como se zombasse de sua fraqueza. Você olha em volta. A maioria trabalha em silêncio, mas alguns olhos já estão vazios. São os olhos de quem desistiu. Não gritaram, não caíram, só se esvaziaram, como lâmpadas que apagaram por dentro. Você sabe que é questão de tempo. Todo mundo quebra. Uns mais rápido, outros mais quieto, mas todos, um dia, quebram. Você tenta segurar, tenta manter algo aceso por dentro, mas o Egito sabe como apagar até o último pavio. Um dos capatazes passa com um jarro d'água. Você sente o som. Sim, o som. A água tem um som que faz seu corpo estremecer. Mas ele não para. Não oferece. Apenas despeja no chão para afirmar o barro. E o desperdício vira escarno. Você fecha os olhos. Não porque quer dormir, mas para não ver. Para que o pouco de fé que resta não escorra junto com aquela água. Quando os olhos se abrem de novo, você enxerga um vulto ao longe. Alguém parado, observando. Não é capataz. Não está com as mãos sujas. E mesmo de longe, você sente que tem algo diferente. O coração acelera. Não de medo, mas de algo mais raro: reconhecimento. Aquela presença não pertence à rotina. Ela rompe a paisagem como uma rachadura em um muro. Você tenta não parecer que reparou, porque ali, até a esperança pode ser motivo de punição. Mas o vulto desaparece, como se nunca tivesse estado lá, e você fica com uma pergunta latejando por dentro. Será que eu imaginei? A resposta nunca vem clara, mas a sensação, ela não vai embora. No seu ouvido, uma memória antiga ressurge, um cântico, velho como os desertos e suave como o vento entre folhas secas. Você não lembra as palavras exatas, mas lembra da entonação, do ritmo, do silêncio que vinha depois.
e percebe que até o silêncio pode ser sagrado. Um menino ao seu lado tropeça. Ele tenta levantar rápido, mas o barro segura seus pés e o medo o peito. Você o ajuda, sem pensar, instintivamente, mesmo sabendo que isso pode custar caro. Um dos capatazes observa, mas por alguma razão, ele não reage. Apenas desvia o olhar. Você estranha. Nada naquele lugar é gratuito. Nada passa despercebido. E é aí que você começa a notar que algo mudou. Não no Egito, mas em você. Você está cansado. Sim, mas não vencido. Você está ferido, mas ainda inteiro. A sensação é sutil, como uma brisa, como um olhar, como uma promessa esquecida, soprando cinzas em brasas quase apagadas. A última tarefa do dia é empilhar os tijolos. Você faz, como sempre, mas agora com uma nova pergunta rondando o pensamento. E se for verdade? E se alguém realmente estiver voltando? E se aquela voz for o começo do fim? Você termina o dia de pé, com as mãos sujas, o corpo quebrado e o espírito em suspenso. Se você sentiu o ar mudar, talvez o deserto esteja prestes a falar. Você ouve sussurros. Eles começam nas fogueiras noturnas, em meio ao vapor ralo de um mingau grosso. As vozes se inclinam para contar sobre alguém que viu os dois lados do Egito. Moisés, filho do milagre, criado como príncipe, nascido como escravo, desaparecido como mistério. Dizem que ele flutuou num cesto, bebê entre juncos, com os olhos ainda fechados, mas já escolhido. Você imagina a cena. O rio, calmo, o sol filtrado pelas folhas, e um bebê, no meio de um império que o queria morto. Mas foi uma filha do faraó que o encontrou, e o criou como seu. Um hebreu, vestido com as roupas dos seus opressores. Você se pergunta, como é crescer entre ouro e incenso, sabendo que o sangue em suas veias é o mesmo dos que moldam tijolos? Dizem que ele aprendeu os segredos dos escribas, leu os livros que vocês nunca poderiam tocar, conheceu a língua dos sacerdotes, entrou nos salões onde vocês nunca seriam admitidos. Mas mesmo assim, não foi totalmente egípcio, nem totalmente hebreu. Um entre mundos, um estrangeiro no próprio rosto. E um dia ele viu, com os próprios olhos, um capataz espancando um escravo, sem motivo, sem piedade. O sangue salpicou na areia, e Moisés reagiu. As histórias divergem. Alguns dizem que ele empurrou, outros que usou as mãos como espada. Mas todos concordam. O capataz caiu e não se levantou mais. A areia do Egito cobriu o corpo, mas não o segredo, porque segredos, ali, nunca permanecem enterrados. Por muito tempo. No dia seguinte, Moisés tentou apartar uma briga entre dois hebreus. Pensou que seria visto como aliado, como irmão. Mas um deles o olhou e disse algo que o cortou mais fundo que espada. Vai me matar também, como fez com o egípcio? A máscara caiu. Ele era, para os egípcios, um traidor, para os hebreus, um estranho. E então ele fugiu, sumiu no deserto, levando com ele uma culpa que pesava mais que qualquer coroa. Você pensa nisso. Enquanto molda barro com as mãos feridas, você pensa em Moisés, e no que ele viu e no que ele não suportou ver. Será que ele ainda pensa em nós? Será que aquele que andou em palácios lembra dos que andam sobre brasas? Será que ele se arrepende de ter fugido? Ou será que fugiu porque também estava tentando sobreviver? Você sente raiva, mas também compaixão,
porque o Egito marca todos, mesmo os que têm sandálias finas. E é aí que outra história começa a ser contada. No silêncio das fogueiras, no brilho dos olhos cansados, um novo sussurro. Moisés está vivo. E mais do que isso, ele ouviu uma voz. Você para. Não por causa da notícia, mas pela forma como ela é dita, com reverência, com medo e esperança. Uma voz? De onde? De quem? Dizem que foi no deserto de Midian, perto de um monte sagrado, que Moisés viu algo que não se consome. Um fogo que não queima. Você tenta imaginar, mas sua mente, moldada por tanta dor, tem dificuldade em visualizar algo que não destrói. Mesmo assim, você ouve. A cada noite, mais detalhes surgem. Mais olhos brilham. Mais corações aceleram. A voz que falou com ele disse seu nome, chamou do meio da sarça e deu uma missão impossível: voltar. Voltar ao Egito. Voltar como mensageiro. Voltar como libertador. Você segura a respiração, porque mesmo sem vê-lo, mesmo sem saber se é verdade, só a possibilidade já muda o ar que você respira. Se essa história parece grande demais para ser real, espera até sentir o peso do nome que ele carrega. Você ouve. Moisés hesitou. Mesmo depois da voz, mesmo após ver o fogo que não consome, mesmo com o solo queimando sob seus pés descalços, ele tremeu. Não foi o medo do faraó, nem das espadas, mas o medo de si mesmo. Medo de não ser suficiente, de não ser digno, de não ter voz. Você entende, porque já sentiu o mesmo. Todo escravo já sentiu. Aquela sensação de invisibilidade que se entranha na pele como poeira. Moisés argumentou com o fogo. Disse que era pesado de boca, pesado de língua, que ninguém o ouviria. Mas a voz respondeu com firmeza suave. Quem fez a boca do homem? Quem dá vista ao cego? Sou eu. E mesmo assim, ele pediu ajuda. E recebeu. Seu irmão, Arão, seria seu intérprete, sua ponte com os homens. E então, ele partiu, com um cajado de pastor, um nome sagrado nos lábios e um passado queimando nos calcanhares. Você imagina a cena: Moisés descendo os vales rochosos, com o sol como testemunha, e o coração dividido entre temor e obediência. O Egito não era só um lugar, era uma ferida, uma memória, um fantasma. E ele voltava para dentro desse fantasma, não como fugitivo, mas como mensageiro. A cidade ainda cheirava a incenso, os muros ainda refletiam a luz dourada do entardecer, e o povo ainda se curvava à sombra de um trono. Mas agora, ele via tudo com outros olhos, com olhos queimados pela sarça, com olhos lavados pelo deserto. Você imagina ele andando entre os corredores do palácio, reconhecendo as colunas, os soldados, as pinturas nas paredes e talvez o próprio faraó, um antigo irmão de criação, agora inimigo. O trono estava ocupado por alguém novo, mas o espírito do Egito permanecia o mesmo, orgulhoso, intocável, fechado ao que vem de fora. E foi ali mesmo, que Moisés falou as palavras proibidas. Deixa ir o meu povo. Simples, direto, como uma pedra no espelho da soberania. O faraó não riu, não gritou, só
endureceu, como se a própria ideia fosse um insulto. Você já viu esse olhar, o mesmo que o capataz te lança quando você hesita um segundo. Um olhar que diz: quem é você para pedir algo? O faraó respondeu com mais trabalho, mais peso, mais castigo. Ele aumentou a carga, mandou buscar palha onde não havia e exigiu o mesmo número de tijolos. Foi a resposta do trono à voz do deserto. Mais opressão, mais controle, mais desumanidade. Os anciões hebreus se revoltaram, culparam Moisés. Disseram que era melhor não ter se metido, melhor ter ficado onde estava. Você entende, porque o medo transforma até irmãos em estranhos. Mas Moisés não recuou. Voltou ao monte, dobrou os joelhos e clamou: por que me enviaste? E então veio a resposta: agora verás o que farei. E com isso, o Egito tremeria. Se isso parece apenas o início, é porque ainda não vimos nem o primeiro sinal do impossível. Você ouve a história de como tudo começou. Não com espadas, nem com guerra, mas com um cajado. Moisés e Arão entraram mais uma vez no salão real. A luz refletia nos metais polidos. O incenso queimava como arrogância no ar. E então, a primeira demonstração. O cajado, atirado ao chão, transformado em serpente. Você fecha os olhos e imagina a cena. Os guardas recuam, os conselheiros sussurram, e o próprio faraó franze o senho. Mas ele chama seus magos, e eles fazem o mesmo, com truques, com artifícios, com sombras. O coração do rei não cede. Mesmo quando a serpente de Arão devora as outras, mesmo quando o sinal é claro, o orgulho fala mais alto que qualquer milagre. Você ouve que, em vez de temer, o faraó endureceu ainda mais. E foi aí que os sinais começaram. Não como bênçãos, mas como golpes. Água em sangue. O Nilo, fonte de vida, transformado em morte líquida. Você imagina os peixes flutuando, o cheiro pútrido, o pânico silencioso dos egípcios, que adoravam o rio como um deus. Mas o rei não cedeu. O povo gemeu, mas ele não se moveu. Então vieram as rãs. Sim, rãs. Por toda parte. Nos pães, nas camas, nos templos. Você sorri. Não por humor, mas pela ironia. Deus usando o absurdo para derrubar os poderosos. E depois, piolhos, e moscas, e doenças, e feridas. Cada praga era um golpe direto nas divindades egípcias. Como se dissesse: eu sou o Deus verdadeiro. Você escuta que, ao longo dessas pragas, os hebreus começaram a ser poupados. As casas deles ficaram em silêncio enquanto o resto do Egito gemia. Você se pergunta: como é ver a justiça sendo feita depois de gerações sem resposta? Mas também há medo, porque o faraó não desiste fácil. A cada golpe, ele promete ceder e volta atrás, como um animal acuado, que só sabe atacar. E Moisés? Você pensa nele. Como é estar na linha de frente, carregando uma ordem divina e ouvindo apenas ameaças? Dizem que ele não gritava, nem forçava, apenas falava, com a serenidade de quem já ardeu por dentro. E isso era o que mais enfurecia o faraó, porque o Egito não sabe lidar com quem não teme, com quem fala como se já tivesse visto o fim. Você começa a sentir algo novo, algo que seus pais não sentiram, nem os pais deles.
Você começa a acreditar que esse sofrimento tem um prazo. Se você achou essas pragas insuportáveis, espera até o céu escurecer sobre um império. Você sente o ar mudar antes mesmo do céu escurecer. Como se o mundo estivesse prestes a segurar o próprio fôlego. Os pássaros somem, o vento se cala e o sol começa a desaparecer sem explicação. Não há nuvem, não há eclipse, apenas a luz que vai embora, como se fugisse. Você ouve os relatos sussurrados. 3 dias de trevas, uma escuridão que pode ser tocada. E então, ela chega. Primeiro nas esquinas, depois nas portas, logo nas mãos. Uma escuridão viva, que rasteja por entre as frestas, que toma os olhos e encobre até o pensamento. No Egito, as lamparinas falham, as chamas tremem e morrem, como se a noite estivesse sugando até o fogo. Os egípcios gritam, mas ninguém responde, porque ninguém sabe onde está. A escuridão é mais do que a ausência de luz. Ela pesa, ela pulsa. Você imagina os nobres caídos no chão, os sacerdotes paralisados, as crianças chorando, com as mãos esticadas no vazio. Durante 3 dias, eles não se movem, não comem, não falam. É como se o tempo tivesse sido apagado. Mas nas casas dos hebreus, há claridade, uma luz silenciosa, que não vem de lamparinas. É uma luz que parece vir de dentro, do coração dos que foram preservados, como se o próprio Deus habitasse ali. Você observa seus vizinhos em silêncio e sente uma certeza estranha. Alguém está protegendo vocês. A escuridão não atravessa a fronteira das portas marcadas. Ela para, como um exército proibido de avançar. É nesse momento que você entende: a justiça pode ser silenciosa, mas é exata. E ainda assim, o coração do faraó não cede. Mesmo cego, mesmo isolado, mesmo humilhado, ele se recusa a soltar. Você se pergunta: o que mais será preciso? O que falta ser quebrado? A resposta vem como um sussurro de fogo. A última praga. Moisés volta ao palácio. Não pede, não negocia, apenas declara: por volta da meia-noite, o Senhor passará por toda a terra do Egito, e todo primogênito morrerá, desde o herdeiro do trono, até o primeiro filho da serva que trabalha no moinho, até mesmo os primogênitos dos animais. O silêncio que se segue é mais devastador que qualquer grito. Você escuta essa profecia e seu coração gela, porque mesmo sendo hebreu, mesmo tendo fé, você sente o peso da noite que está por vir. Mas Deus instrui: peguem um cordeiro sem defeito, matem-no ao cair da tarde, e marquem os umbrais de suas casas com o sangue. O anjo passará, e onde houver sangue, ele não entrará. Você obedece, com mãos trêmulas, com olhos firmes, com o espírito pronto. À noite, ninguém sai, ninguém dorme, a porta fica trancada, e a vela queima devagar. Você olha para o sangue seco na madeira, pensa no cordeiro que morreu em seu lugar, e percebe: libertação sempre custa algo. O silêncio lá fora não dura muito. O primeiro grito vem como um trovão, agudo, e rompendo como se alguém tivesse rasgado o próprio coração. Depois, mais gritos. Gritos em diferentes tons, em diferentes bairros, em diferentes línguas. São mães, pais, servos, soldados. O lamento atravessa paredes.
atinge até os ossos e faz o solo tremer de dor. Você segura seu filho nos braços. Ele respira, está vivo, mas você sente o peso da morte batendo à porta dos outros. Aquela não foi só uma praga, foi um aviso, um limite, uma sentença. Você sabe que algo mudou, definitivamente. Não é apenas a dor dos egípcios, é o fim da paciência de Deus. É o juízo alcançando até o mais alto trono. O faraó não grita, mas manda chamar. Ele está pálido, as mãos tremem e o olhar é oco. Ele diz: vão embora, levem tudo e abençoem-me também. Você ouve essa notícia com um nó na garganta. Finalmente, a porta está aberta, mas a que custo? Você pensa nos filhos mortos, nos pais que jamais voltarão a sorrir, nos cavalos sem cavaleiros, no povo que nunca mais será o mesmo. Você não celebra. Não há música, não há dança, há apenas silêncio e movimento. A preparação começa. Roupas, pães sem fermento, sandálias nos pés e o coração apertado. Você sabe que não está apenas deixando uma terra, está deixando uma história, uma identidade construída sob correntes. E ainda assim, é hora. Se você acha que partir é simples, espera até sentir o peso de tudo o que será deixado para trás. Você ouve o som que ninguém acreditava escutar. Portas se abrindo, correntes sendo largadas, ordem de retirada. Direto da boca do faraó. Vão embora. Essas palavras cortam o ar como vento depois de uma longa seca. Mas não há euforia, não há celebração. Há pressa. O povo começa a se mover ainda de madrugada. Roupas simples, bastões na mão, filhos no colo. As mulheres levam pães ainda sem fermento, porque não houve tempo, nem para esperar o pão crescer. Você sente a tensão nos olhos dos anciãos. É verdade? Ou mais um truque do faraó? Mas os egípcios também estão mudados. Eles suplicam que vocês saiam. Têm medo de mais mortes, temem que o Egito inteiro seja destruído. Alguns entregam joias, tecidos, ofertas como se quisessem comprar proteção contra a fúria de um Deus invisível. Você vê isso com desconfiança, mas aceita. Não por ganância, mas por sobrevivência. O Egito que tanto tomou, agora entrega. Você se recorda de quantas noites passou ajoelhado, quantos entes enterrou, quantas lágrimas escondeu na argila dos tijolos. E agora, você parte. Não com ódio, mas com um silêncio mais poderoso que qualquer vingança. Os passos são apressados, mas contidos. Ninguém corre, porque cada pegada deixada é um adeus. Você olha para trás, as pirâmides ainda estão lá. Os templos ainda brilham, mas perderam o poder. Porque agora você pertence a outro caminho, outro destino. E o povo caminha, em silêncio, guiado por líderes que também sentem medo, mas caminham mesmo assim. À frente, Moisés, com seu cajado, sem exército, sem mapa, apenas fé. Ao lado dele, Arão, apoiado em orações e na responsabilidade de falar quando Moisés não consegue. Atrás, centenas de famílias, com animais, pertences, histórias. Você vê crianças carregadas em cestos, velhos sendo apoiados pelos mais jovens, mulheres que ainda choram por filhos perdidos, mas não param de andar. O caminho é longo, mas o mais difícil já ficou para trás. Mesmo assim, você sente algo estranho, como se a liberdade também doesse. Talvez seja o medo do desconhecido,
ou a ausência das rotinas que, mesmo cruéis, eram previsíveis. Você se pergunta: como é viver sem gritos? Como é dormir sem vigias armados? A liberdade é um solo novo, assusta e encanta. Mas Moisés diz algo que atravessa o povo como vento fresco. Hoje é o dia da memória. Vocês não vão esquecer. Você escuta atentamente, porque há séculos vocês escutam apenas ordens. Agora, escutam promessas. O povo é instruído a comemorar esse dia para sempre. A Páscoa, a travessia, a marca. Você entende que não é só sobre sair, é sobre nunca mais se curvar. Moisés fala de um Deus que caminha, que acompanha, que não fica preso em estátuas nem exige ouro. Um Deus que escuta e responde, à sua maneira e no seu tempo. Você olha para os lados, está cercado de sobreviventes, de remanescentes, de herdeiros de uma promessa. E à frente, o deserto. Vasto, quente, imprevisível, mas melhor do que as fornalhas de barro, porque ali, ao menos, o céu é aberto. Você sente o sol subir lentamente, os pés já doem, mas você não quer parar, porque cada passo é um recado ao faraó, ao mundo e até a si mesmo. Nunca mais. Você percebe um brilho no horizonte. Não é miragem, é algo real. Uma coluna de nuvem, alta, firme, pairando sobre o povo. Dizem que é o próprio Deus, guiando, protegendo, vigiando. Você respira fundo. A sensação é estranha. Depois de tantas gerações de servidão, agora existe direção. Mas no fundo, você sabe, ainda não acabou. Porque liberdade é só o começo da luta. A noite começa a cair e a nuvem se transforma em fogo. Um fogo que não queima, apenas ilumina, como o que apareceu a Moisés. Você observa em silêncio. O povo se acomoda em acampamento. As crianças dormem. As mães oram. E você pensa na promessa feita a Abraão, na fé de José, na coragem de Moisés. Você faz parte de algo maior que você, maior que o Egito, maior que a dor. Você está livre, mas nunca estará sozinho. O caminho será longo, mas agora você caminha. Se a liberdade parece doce agora, espera até ouvir os cavalos se aproximando ao longe. Você acorda com um som diferente. Não é o choro das crianças, nem o vento do deserto. É o chão. O chão está vibrando, como se alguma coisa pesada viesse se aproximando. Você se levanta devagar, olha para o horizonte e vê poeira. Muita poeira. Então você ouve tambores, cascos, gritos abafados pela distância. Os egípcios, eles vêm. O faraó mudou de ideia, mais uma vez, e agora está furioso. Não apenas mandou soldados, mandou o seu exército inteiro, carruagens, cavalos, capitães. Você sente o medo espalhar entre o povo como fogo seco. Mães abraçam seus filhos, anciãos caem de joelhos. Moisés é cercado por vozes nervosas. Você nos trouxe aqui para morrer. Era melhor termos ficado. Pelo menos lá tínhamos sepulturas. Você ouve essas frases e se encolhe, porque no fundo, parte de você também pensa o mesmo. À frente, o mar, intransponível, infinitamente azul, gelado, indiferente. Atrás, o exército,
como um trovão que não para de crescer. Você está encurralado, sem armas, sem abrigo, sem tempo. Mas então Moisés fala. Não grita, não ordena, não foge. Apenas diz: não temam, fiquem firmes. Hoje verão o livramento do Senhor. Você não entende, mas algo naquela voz te acalma. Não é apenas liderança, é presença. Você se lembra da nuvem. Ela se move, sai da frente e vai para trás. Se posiciona entre o povo e o exército. E ali cria escuridão para os egípcios e luz para os hebreus. Você olha para Moisés. Ele está de pé, na beira do mar, com o cajado erguido. O vento começa. Forte, frio, constante. Não é um vento comum. É direcionado. Você ouve o som da água se afastando. Não é ilusão. O mar está abrindo. Sim, o mar, com muranhas líquidas se formando de cada lado. E o fundo secando. Você nunca viu nada assim. Ninguém viu. As pessoas hesitam, mas Moisés dá o passo e os outros seguem. Você sente o chão sobre os pés, úmido, mas firme, como se tivesse sido preparado só para você. A travessia começa, com cuidado, com espanto, com reverência. As crianças olham para os lados, vendo peixes nadando ao alcance das mãos, mas ninguém toca. O silêncio do mar partido é mais sagrado do que qualquer templo. Você caminha, e cada passo é uma libertação a mais, como se a escravidão estivesse sendo lavada de dentro para fora. Mas atrás, eles ainda vêm. Mesmo com o milagre diante dos olhos, o faraó não para. O orgulho não desiste. Ele manda as carruagens entrarem. Os soldados seguem, com armaduras e fúria. Mas algo muda. O chão começa a afundar sob os cascos. As rodas travam. Os cavalos empacam. E você ouve os soldados gritarem: o Deus deles está lutando por eles. Do outro lado, o povo já começa a sair, um por um, famílias inteiras, com os olhos marejados. Você pisa em terra firme novamente, olha para trás e vê o impossível. Moisés ergue o cajado mais uma vez. O mar desfaz o seu caminho. As águas caem como cortinas pesadas, engolindo soldados, carruagens, orgulho. Tudo em silêncio, sem alarde, sem explosão, apenas fim. Você se ajoelha, não por medo, mas por reverência. Porque agora não há mais dúvida. Você viu, você viveu. E o povo se levanta. Alguns cantam, outros choram, outros apenas respiram, pela primeira vez, sem medo. A travessia terminou, mas algo novo começou. Não é apenas a história de um milagre, é a história de um nascimento, de um povo, de uma fé. Você olha para o horizonte. Ainda há deserto, ainda há desafios, mas agora você sabe. Alguém caminha à frente e ninguém mais está atrás. Se você achou que o mar era o maior obstáculo, espera até encarar a sede, a fome e o silêncio do deserto. O povo caminha em silêncio, não por reverência, mas por dúvida. O mar ficou para trás. O milagre já é memória recente. Mas agora, o chão é seco. O ar corta a garganta. E o vento sopra como faca.
Você sente a poeira se acumular nos olhos. O sol castiga o topo da cabeça. E cada passo parece uma pergunta: para onde estamos indo? O horizonte não responde. Não há mapa. Não há sombra. E então, o silêncio vira reclamação. As crianças têm sede. Os animais estão morrendo. Por que nos tiraram do Egito? Você escuta essas palavras e não sabe o que pensar, porque lá havia pão, água, rotina. Mesmo com dor, havia estrutura. Agora, só há vastidão. E o povo começa a testar Moisés. Mas Moisés continua firme. Ele sobe uma colina, ergue o olhar e clama. Deus responde, aponta um cajado, e a água brota da rocha. Você se aproxima com sede ardente, bebe e sente a vida voltar. Não é apenas água, é resposta, é prova de que ainda há cuidado. Mas logo vem a fome. Dias se passam e as provisões acabam. As mães tentam racionar. Os pais trocam olhares de angústia. Você observa a areia e pensa: não há trigo aqui. Não há fogão, não há colheita. E novamente, as vozes se levantam. Por que nos trouxe até aqui para morrer de fome? Você sente o eco dessas palavras como lanças, porque também teme o amanhã. Mas então, Deus responde mais uma vez. Desta vez, com o invisível. Pela manhã, você vê algo estranho sobre a areia, como orvalho, mas sólido. Você se agacha, pega um punhado, cheira, experimenta. É doce, leve, suficiente. Chamam de maná, e ele aparece todo dia, como um milagre de rotina. Você aprende que não pode guardar para o dia seguinte, porque apodrece, fede, desaparece. O pão do céu é fresco e exige confiança diária. É o primeiro treinamento de fé depois da liberdade. Você percebe que o povo está sendo educado, não por chicotes, mas por dependência. E o povo come e vive, mas ainda questiona, porque o corpo se adapta rápido, mas a alma demora. Você observa Moisés. Ele ora, anda, ouve tudo, mas não desiste. Um dia, aparecem nuvens, não no céu, mas de longe. Poeira, um ataque. Amalequitas, nômades violentos, querem o que vocês têm: água, pão, espaço. O povo nunca guerreou. São ex-escravos. Carregam crianças, não escudos. Mas Deus orienta. Escolham homens. Preparem-se. Josué é convocado. Ainda jovem, mas com um olhar firme. Você vê a luta começar. Ao longe, Moisés ergue os braços. Enquanto ele sustenta os braços, o povo vence. Quando se cansa, os inimigos avançam. Então Arão e Hur seguram seus braços, um de cada lado. E Moisés permanece, firme. O povo vence. E você entende. Essa batalha não foi apenas física. Foi um lembrete. Até a vitória vem da dependência. Você começa a ver o deserto com outros olhos. Não como punição, mas como passagem. O Egito ainda mora dentro de muitos. A escravidão não acaba quando a corrente cai, mas quando o coração se reconstrói. E essa reconstrução é lenta, dolorosa, mas necessária. Você vê as gerações mais novas correndo pelas dunas, já livres, sem marcas, e se pergunta: será que eles lembrarão? Porque a liberdade só é real quando é lembrada.
Se essa travessia parece longa, imagina quando a montanha começar a tremer e o próprio Deus decidir descer. Você caminha em silêncio, mas agora o ar parece mais denso, mais carregado. Não é o calor do deserto, é outra coisa. Como se algo estivesse prestes a acontecer. À sua frente surge uma montanha, alta, escura, com o topo coberto por nuvens que ninguém tocou. Sinai. Esse é o nome sussurrado. Com respeito, com medo. O povo é instruído a parar, não se aproximar, não tocar, nem pisar além do limite. Você sente o coração acelerar, como se estivesse na porta de algo sagrado. Moisés sobe, sozinho. Desaparece entre as nuvens e o silêncio toma conta do acampamento. Dias se passam, sem sinal, sem notícia, sem comida nova, sem direção. Você observa o povo. A ansiedade vai virando murmúrio. E então, algo muda. Trovões, relâmpagos. O céu inteiro parece rugir. Você cobre os ouvidos, não por medo do som, mas do que ele significa. O monte treme, literalmente. Pedras rolam. A areia levanta, como se o Sinai estivesse respirando. Uma nuvem negra se instala sobre o cume, mas dela sai fogo. Fogo que não desce, fogo que flutua, fogo que parece vivo. Você vê Moisés retornar. O rosto dele está diferente, como se algo invisível tivesse tocado sua pele. Ele fala, e todos escutam. Não há resistência, não há dúvida, porque a atmosfera é de reverência total. E então, a voz. Não é voz de homem, não é grito, não é canto, é uma presença que fala. Como se cada palavra fosse um raio, como se o universo inteiro estivesse repetindo: Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Você sente cada frase como um trovão dentro do peito. Não apenas escuta, absorve. São 10. 10 palavras. 10 limites. 10 direções. Mas mais que mandamentos, são pactos. Porque agora, vocês não são só um povo livre, são um povo com identidade. Você olha para o lado e vê os outros de joelhos, olhos fechados, bocas abertas. Ninguém ousa discordar, ninguém ousa sair. Todos estão tomados. Mas algo curioso acontece. Depois da experiência, o povo recua, assustado, assombrado. Fala tu conosco, Moisés, e ouviremos, mas que Deus não fale mais conosco diretamente. Você entende, a glória é pesada demais. Moisés sobe novamente, leva consigo tábuas e desaparece por 40 dias. Durante esse tempo, o povo entra em crise, sem líder, sem som, sem sinal. O silêncio que antes era sagrado, agora se torna ameaça. Você vê a ansiedade se espalhar, até que alguém propõe: façamos um Deus. E do ouro do povo, ergue-se um bezerro. Você observa em choque. Como podem? Depois de tudo, depois do mar, da nuvem, da voz. Mas a multidão dança, canta, grita, como se quisessem esquecer. Quando Moisés volta, ele vê e quebra as tábuas. Não por fúria, mas por dor. Como quem diz: vocês ainda não entenderam. Você sente vergonha, não só pelos outros,
mas por si mesmo, porque também vacilou, também duvidou, também pensou em voltar. Mas então vê algo que nunca esquecerá. Moisés sobe de novo, mais uma vez, para tentar um recomeço. Ele ora por todos, intercede, pede misericórdia. E Deus responde. Dessa vez, não com fogo, mas com compaixão. Farei passar diante de ti toda a minha bondade. E Moisés desce com novas tábuas, novas palavras e uma promessa de que a aliança continua. Se a voz de Deus te deixou sem fôlego, imagina quando o povo tiver que construir um lugar onde essa presença habite todos os dias. Você observa as mãos calejadas do povo, costurando, moldando, levantando. Não é mais barro para tijolos. Agora são tecidos, tintas e ouro. Eles estão construindo algo novo, algo sagrado. O tabernáculo, o santuário móvel, a casa de Deus no meio do deserto. Você se aproxima, devagar, e percebe. Nada ali é por acaso. As cores, as proporções, os utensílios, tudo obedece a um plano detalhado recebido diretamente por Moisés. Homens e mulheres doam o que têm: tecidos finos, argolas, espelhos e até joias recebidas dos egípcios. Você sente que essa construção é mais que um abrigo, é uma reparação, como se cada linha costurada, cada tábua montada, cada peça de ouro fundida fosse um pedido de perdão silencioso por aquele bezerro de ouro. E também uma declaração: queremos que ele fique conosco. Você caminha entre os artesãos, vê os olhos concentrados, as mãos firmes, os corações mais leves. Porque servir também cura. O povo que antes só obedecia ordens, agora executa instruções divinas, com liberdade, com intenção. Você observa Bezalel e Aholiabe, dois nomes antes desconhecidos, agora líderes na arte de construir o sagrado. Eles não são sacerdotes, mas Deus os escolheu para liderar com criatividade. Você vê as cortinas sendo bordadas, púrpura, carmesim, linho fino, querubins costurados à mão, tão delicados que parecem voar. O altar é erguido, de bronze, com hastes para ser carregado. A bacia para lavagem, feita de espelhos polidos, para que quem se lava se veja. Você percebe, tudo aqui tem significado. E então, a arca, o objeto mais sagrado, um baú de madeira de acácia revestido de ouro puro, com duas figuras de querubins no topo. Suas asas se tocam, e entre elas, o espaço vazio, o lugar exato onde Deus se manifestará. Você observa Moisés colocar dentro da arca as tábuas da aliança. Depois, uma porção de maná. E mais tarde, o cajado de Aarão que floresceu. 3 símbolos: da lei, do sustento e da liderança divina. A arca é colocada no Santo dos Santos, separado por um véu espesso, que ninguém atravessa, exceto o sumo sacerdote, e só uma vez ao ano.
Você caminha em volta do tabernáculo e vê que ele é portátil, mas não é frágil, é resistente, adaptável, como o povo que o carrega. Deus não pediu um templo de pedra, pediu uma tenda, porque o caminho ainda continua. De noite, você observa uma nuvem pairar sobre o tabernáculo. Durante o dia, ela é sombra. À noite, ela vira fogo. E assim, você entende. Deus não está só no alto. Ele está no meio, no fogo, na sombra, na poeira e no coração do povo. Se um santuário no deserto já parece um milagre, imagina o que acontece quando esse povo começa a querer um rei. Você está parado, mas inquieto. O deserto se repete. O caminho continua. Mas dentro de você, algo começa a se cansar. Não é cansaço físico, é outro tipo, mais sutil, mais perigoso. É o desejo de controle, de previsibilidade, de estrutura. A nuvem vai, a nuvem para, o maná cai, o maná estraga no outro dia. E você começa a se perguntar: será que isso é suficiente? Alguns ao seu redor já murmuram. Comparam a vida atual com a do Egito. Lá tínhamos cebolas, alho, carne. Você franze a testa. É verdade, mas também havia chicotes. Mas a memória humana tem uma forma estranha de florear a prisão quando a liberdade é cansativa. E logo surgem vozes que não reclamam apenas de comida. Reclamam de liderança. Quem é Moisés, afinal? Deus só fala com ele? E nós? Você sente o veneno da dúvida se espalhar, porque não é mais fome, é insubordinação. Corá, Datã e Abirão, homens influentes, levantam um grupo. Eles não negam a Deus, mas querem outro tipo de ordem. Você observa o motim, o povo dividido. As barracas se afastam, o ambiente pesa. Moisés, mais uma vez, não grita. Ele ora, cai com o rosto em terra. E algo acontece, algo que ninguém espera. A terra se abre. Literalmente, um abismo engole os rebeldes, sem aviso, sem explicação. Você assiste em choque, porque nunca imaginou que a fé tivesse também consequências tão físicas. O silêncio volta, mas agora com reverência. Dias depois, mais insatisfação. Por que Arão é o escolhido? Por que sua família tem privilégios? E novamente, Deus responde: manda cada tribo trazer um cajado e colocá-los diante da presença. Na manhã seguinte, a vara de Arão floresceu. De um pedaço seco, brotaram folhas, flores e amêndoas. Você olha e entende. A escolha divina não precisa de argumentos. Ela floresce por si. Mesmo assim, o povo ainda oscila. O tempo passa, as gerações vão se revezando. Crianças nascem no deserto, sem memória do Egito, mas não sem herança. Carregam nos olhos as dúvidas dos pais. Você percebe que o problema não é a geografia, é o coração. E aos poucos, o povo começa a desejar algo mais tangível. Queremos ser como as outras nações. Queremos um rei, alguém com coroa, com espada, com palácio. Você sente um arrepio, porque isso é o começo do fim de algo. O próprio Deus avisa. Eles não estão rejeitando você, Moisés. Estão rejeitando a mim, como rei. Mas ele permite, porque a liberdade também inclui o direito de errar. Você observa o início do deslocamento espiritual. Deus, que caminhava no meio, agora será empurrado para a lateral.
E o povo vai buscar aparência, força e controle. A jornada continua, mas com menos brilho. Você percebe que não se trata apenas de cansaço, mas de identidade mal resolvida. Porque ser livre é mais difícil do que ser obediente. E confiar no invisível exige um tipo de força que poucos mantêm por muito tempo. Você se senta em uma pedra, olha para o céu e se pergunta: por que queremos tanto parecer com o mundo quando fomos chamados para ser separados? O povo ainda anda, o maná ainda cai, a nuvem ainda guia, mas alguma coisa mudou. O povo já não pergunta o que Deus quer, mas sim o que queremos ser. E é nesse espaço, entre a voz divina e o desejo humano, que muitos tropeçam. Moisés envelhece, ainda lidera, mas sabe que não entrará na terra prometida. Você vê em seus olhos a dor de quem viu e não vai tocar. Mas também vê paz, porque a missão não era a chegada, era o caminho. Você respira fundo e entende. O verdadeiro rei nunca usou coroa de ouro, e o trono mais poderoso ainda é invisível. Se um povo livre já se perde tão fácil, imagina o que acontece quando eles finalmente pisarem em Canaã. Você sente o cheiro diferente no ar. Mais úmido, mais fértil, menos poeira, mais esperança. Depois de tanto tempo, você está diante dela, a terra prometida, Canaã. Verde, cheia de colinas, frutas que pendem pesadas nas árvores, mel escorrendo pelas pedras. Mas não está vazia. Outros povos moram ali. Cidades fortificadas, muros altos, soldados prontos. Você sente o entusiasmo virar tensão. Se Deus prometeu, por que será tão difícil? Moisés já partiu, e agora é Josué quem lidera. Você observa nele um silêncio diferente. Não é medo, é responsabilidade. Ele envia espias, eles voltam com relatos. Sim, a terra é boa, mas os inimigos são enormes. Você ouve os mais velhos murmurando: vamos morrer todos, seremos devorados, melhor termos ficado no deserto. A mesma canção antiga, de um povo que ainda não sabe confiar. Mas Josué se levanta e diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. E o povo decide seguir. Você atravessa o Rio Jordão, águas que recuam, como no Mar Vermelho. Mas agora é diferente. O povo já não foge, agora avança. E o primeiro obstáculo? Jericó, uma cidade com muros que tocam o céu, impenetrável, imponente, fechada. Mas Deus dá instruções estranhas: não atacar, não escalar, não destruir. Apenas marchar em silêncio. Durante 6 dias, você caminha ao redor da cidade, sem armas, sem gritos, apenas passos, sons de trombetas e o olhar curioso dos inimigos no alto dos muros. Eles riem, zombam, mas você continua. No 7º dia, 7 voltas, e então o grito. Você nunca imaginou que a fé pudesse soar tão alto. E os muros caem, como se não fossem feitos de pedra, mas de medo. A cidade é tomada, mas não por força, por obediência. Você sente o gosto da vitória, mas logo vem a lição. Alguém
desobedeceu. A ordem era clara. Nada deveria ser levado de Jericó. Tudo era consagrado. Mas Acã escondeu ouro, roupas, desejos. E o povo começa a perder batalhas, mesmo mais fortes, mesmo em maior número. Você aprende que o fracasso de um pode afetar todos. E que Deus não é só força, mas justiça. Depois de confissão, arrependimento e punição, o povo volta a avançar. Cidades são conquistadas, territórios distribuídos, tribos se estabelecem, mas o coração do povo ainda oscila. Alguns começam a adotar costumes cananeus, ídolos, festivais pagãos. Outros apenas se acomodam. A terra era promessa, mas também provação. Você observa Josué envelhecer, reunir o povo e dizer: escolham hoje a quem servirão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você sente que uma era termina e outra, mais perigosa, começa. Porque agora não há mais deserto, nem Moisés, nem milagres diários. Agora, a liberdade real e, com ela, escolhas. O povo tem terra, casa, colheita. Mas será que ainda tem temor? Você percebe que, às vezes, o conforto pode ser mais traiçoeiro que o cativeiro, e que Canaã só se torna promessa cumprida quando o coração continua sedento por quem prometeu. Se a terra prometida já revelou tantas fraquezas, espera até ver o que acontece quando esse povo decide esquecer completamente quem os libertou. Você acorda com um som de gritos distantes. Não de louvor, mas de medo. A cidade está sendo invadida. Não por exércitos estrangeiros, mas por consequência. Porque o povo se afastou. Não é uma queda brusca. É lenta, suave, quase imperceptível. Primeiro, deixaram de ensinar as crianças. Depois, abandonaram as festas sagradas. Trocaram os cânticos por celebrações cananeias. Os altares de pedras foram esquecidos e novos ídolos surgiram nos quintais. Você vê tudo isso de perto, não como surpresa, mas como tragédia anunciada. A geração que entrou em Canaã já se foi. Agora são netos, sem memória viva do deserto. Eles têm comida, abrigo e um Deus que já não lembram o nome. E é nesse vazio que os inimigos voltam. Midianitas, filisteus, amalequitas. Eles vêm não só com espadas, mas com domínio psicológico. Eles tomam as colheitas, queimam os campos e deixam o povo com medo dentro das cavernas. Você vê israelitas escondidos em grutas, comendo o que sobrou, orando por um Deus que ignoraram. Mas a graça volta. Deus levanta um juiz. Não é rei, não é sacerdote. É alguém comum, escolhido para um momento extraordinário. O primeiro é Otiniel, depois Eude, depois Débora. Sim, uma mulher. Você observa ela subir no monte, segurar a espada, guiar o povo com coragem que parece divina. E por um tempo, a paz retorna. Mas, logo o ciclo recomeça. O povo prospera
esquece, cai, sofre e clama. E Deus responde, sempre com alguém improvável. Gideão, por exemplo, um homem tímido, com medo, mas que ouve o chamado. Você vê ele derrubar os altares pagãos à noite, com medo do próprio povo. E depois, com apenas 300 homens, vencer um exército. Sem espadas, apenas com tochas, cântaros e obediência. Mais uma vez, o povo se maravilha, aplaude e logo depois esquece. A história parece travada em um ciclo, como se o povo vivesse de curtos despertares seguidos por longos esquecimentos. Você começa a se perguntar: será que liberdade sem consciência é realmente liberdade? Um dos juízes mais conhecidos surge agora. Sansão. Forte, indomável, separado desde o ventre, mas também impulsivo, orgulhoso, desatento. Você observa ele vencer 1000 homens com uma queixada, romper correntes, destruir portões, mas também o vê cair por causa de uma mulher, Dalila. Ela corta seu cabelo, ele perde a força e é capturado. Você o vê com os olhos vazados, girando a roda como um boi, até que ele ora, pela última vez, e com um último ato de fé e força, derruba o templo dos filisteus sobre si. Mais uma vitória amarga, mais um herói trágico, mais uma geração que se perde. Você percebe que os juízes não conseguem mudar o povo, apenas seguram a queda, por mais um tempo. E então, a escuridão se aprofunda. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Você sente calafrios, porque sabe o que isso significa. Não é liberdade, é caos. Você vê famílias divididas, vinganças pessoais, tribos lutando contra tribos. Não há mais unidade, nem temor, nem direção. O povo vive solto, mas vazio. E você entende que a verdadeira escravidão é esquecer quem te libertou. E que a maior batalha sempre foi contra o esquecimento. Se viver sem rei levou o povo ao caos, espera até ver o que acontece quando eles finalmente têm um rei e descobrem que o poder humano também pode corromper. Você ouve o clamor do povo. Dá-nos um rei. Queremos ser como as outras nações. Samuel, o profeta, chora. Ele sabe o que isso significa. Mas Deus diz: não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Mesmo assim, Deus concede. E então surge Saul, alto, forte, bonito, tudo o que o povo esperava. Você o vê ungido com azeite, coroado, ovacionado. Por um tempo, tudo parece funcionar. Saul vence batalhas, une tribos, inspira confiança. Mas logo, a fissura aparece. Ele começa a desobedecer, a agir sem esperar, a oferecer sacrifícios que não lhe cabem. Você sente que ele quer controlar o sagrado, como se Deus fosse uma ferramenta e não um rei. Samuel o confronta e diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Mas Saul não escuta. A rejeição vem, silenciosa, irreversível. E em paralelo, um novo escolhido surge. Você o vê primeiro como um menino,
tocando harpa para acalmar o rei atormentado. Depois, como um jovem, com uma funda na mão, diante de um gigante, Golias, o nome que ecoa pelo vale. Israel treme, mas Davi não. Tu vens a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. E com uma única pedra, o gigante cai. Você assiste à cena e sente algo mudar no ar. O povo começa a amar Davi, as canções o celebram. Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. O rei ouve, e o ciúme se transforma em perseguição. Você vê Davi fugindo, escondendo-se em cavernas, vivendo como exilado, mesmo sendo o ungido. Mas ele não toca em Saul, mesmo tendo oportunidade. Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. Você percebe em Davi algo raro, respeito pelo tempo de Deus. E então, Saul morre em batalha, caído sobre a própria espada, vazio, solitário. Davi é finalmente coroado. Mas ele não entra em palácios com arrogância. Entra com lágrimas, com cânticos, com temor. Você o vê dançar diante da arca, com roupas simples, desprezado até por sua própria esposa, mas totalmente entregue. Jerusalém é estabelecida como capital, a adoração é restaurada e o povo sente esperança. Mas até os melhores podem cair. Você vê Davi se levantar do leito, andar pelo terraço e ver Batseba. O desejo vira plano, o plano vira pecado, o pecado vira assassinato, e o rei tenta esconder, até que Natã, o profeta, chega, conta uma história, aponta o dedo e diz: Tu és esse homem. Davi não foge, não justifica, ele apenas cai. Pequei contra o Senhor. Você escuta o Salmo 51, não como poema, mas como confissão de alma. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. E a graça, mais uma vez, se revela. Davi não perde o trono, mas colhe as consequências. Filhos em rebelião, guerra interna, traição. Você vê Absalão, seu filho, conspirar contra o pai, roubar o coração do povo. Davi foge outra vez, como antes, mas agora mais velho, mais cansado. Mesmo assim, ele nunca perde a consciência de que o trono não é dele, é de Deus. E ao final da vida, ele prepara a transição. Se o trono de Davi foi marcado por adoração e dor, espera até conhecer seu filho, o homem mais sábio que já existiu, e que mesmo assim se perdeu nos próprios prazeres. Você vê o jovem Salomão diante do altar, com os olhos ainda amarejados pela morte do pai. Ele sabe que não está pronto, e por isso, ora. Dá-me sabedoria, Senhor, para governar este povo. E Deus responde com abundância. Não só com sabedoria, mas também com riqueza, paz, território ampliado, glória. Você observa o reino florescer. Os campos produzem, as cidades se expandem, o povo canta.
E então, Salomão ergue o templo, uma construção que leva anos, com pedras cortadas longe do local para que nenhum som de martelo seja ouvido no lugar santo. Tudo é feito com precisão. Pilares, portas, altares, cada detalhe é reverência. Você vê ouro por toda parte, cedros do Líbano, cortinas finas, instrumentos sagrados sendo purificados. Quando o templo é concluído, Salomão se ajoelha, ora, e o céu responde. A glória de Deus enche o lugar, como fumaça espessa, tão densa que os sacerdotes não conseguem ficar de pé. Você sente arrepio, porque sabe, a presença voltou a habitar entre os homens. Israel vive seu auge. Outras nações visitam. A rainha de Sabá se maravilha. O povo vive seguro, próspero. Mas você começa a notar os excessos. 1000 mulheres, palácios em abundância, impostos pesados, trabalhos forçados. Salomão começa a se parecer com Faraó. E o povo, antes livre, agora sente o peso das exigências do rei. Você ouve os murmúrios, mas o luxo abafa os gritos. Salomão constrói mais do que cidades. Constrói alianças, casamentos com mulheres estrangeiras. Não por amor, mas por política. E com elas, vêm os deuses delas. Você vê ídolos sendo erguidos nos arredores de Jerusalém. Altares escondidos, rituais secretos. Salomão divide o coração. Ele ainda entra no templo, ainda canta salmos, mas também incensa os deuses da terra. E Deus se entristece. Por causa disso, rasgarei o reino das suas mãos. Mas não será agora, nem nos seus dias, por causa de Davi, seu pai. Você vê Salomão envelhecer, mais isolado, mais duro. Escreve provérbios, reflexões, Eclesiastes. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Você sente que ele sabe, que perdeu algo, que construiu muito, mas para si mesmo. Ao fim da vida, Salomão não deixa apenas riquezas, deixa rachaduras. Porque onde há idolatria, a divisão é inevitável. E assim que ele morre, tudo começa a desmoronar. Roboão, seu filho, sobe ao trono, mas herda mais que poder. Herdou um povo cansado, sobrecarregado. Eles pedem alívio e Roboão recusa. Meu pai os castigou com chicotes, eu os castigarei com escorpiões. Você ouve essas palavras e sabe, o reino não resistirá, e não resiste. As tribos do norte se separam, formam um novo reino, Israel. Enquanto o sul, Judá, permanece com Roboão. 12 tribos, agora divididas. Deus havia feito de Israel um só povo, mas o orgulho humano partiu ao meio. Você observa os dois reinos crescerem, separados,
em tensão, com alianças frágeis e profetas ignorados. O que era glória, agora é ruína disfarçada. E você entende que não é a coroa que sustenta uma nação, é o temor. Salomão teve tudo, mas esqueceu o essencial. E o povo vai colher os frutos disso por gerações. Porque quando a sabedoria não se mantém com humildade, vira ruído, vira pedra, vira tropeço. Se o reino dividido já parecia um fim, imagina o que acontece quando impérios estrangeiros chegam e transformam a terra prometida em cativeiro mais uma vez. Você vê os dois reinos se afastarem, até que já não falam a mesma língua, nem adoram no mesmo lugar, nem obedecem ao mesmo chamado. Israel no norte, reino rebelde, idólatra desde o início, governado por reis que nem sequer tentam agradar a Deus. Judá no sul ainda carrega lampejos de arrependimento. Alguns reis justos, como Ezequias, como Josias, mas a maioria é cega. E o povo, cada vez mais indiferente. Você anda pelas ruas de Jerusalém e já não vê reverência. Só comércio no templo, sacrifícios sem alma, rituais vazios. Os profetas clamam, Jeremias chora, Isaías adverte, Miqueias grita. Mas ninguém ouve. E então, o juízo chega. Primeiro com Israel, o reino do norte é invadido, destruído. Seu povo espalhado entre os assírios, desaparecido. Você olha para aquilo e sente que a identidade se desmancha como areia. Mas Judá não aprende. Continua. E então vem Babilônia. Um império novo, mais brutal, mais ambicioso. Nabucodonosor marcha sobre Jerusalém, com exércitos e arrogância. Os portões caem, as muralhas ruem, o templo é saqueado. Você vê as chamas subirem, como um grito contra o céu. A arca desaparece. O altar é profanado. Os utensílios santos transformados em troféus pagãos. E o povo é acorrentado, arrastado, exilado, levado para uma terra estranha. Você caminha com eles, pelos desertos, com fome, com os olhos marejados. Em Babilônia, os salmos viram lamentos. Como cantar ao Senhor numa terra estranha? E mesmo ali, entre estátuas e rios estrangeiros, Deus ainda fala. Daniel surge, jovem, firme, fiel. Você o vê jejuar, orar, recusar as iguarias do rei. Vê seus amigos andando em uma fornalha ardente e saindo sem cheiro de fumaça. Você percebe que a presença não ficou em Jerusalém. Ela foi com os fiéis. E ali, no coração da Babilônia, Deus continua sendo Deus. Mesmo sem templo, mesmo sem altar, mesmo sem terra. Você ouve os sonhos de reis sendo interpretados, a mão escrevendo na parede, o leão sendo calado. A glória de Deus resiste. Enquanto isso,
Em Jerusalém, tudo é escombros. O povo remanescente vive entre ruínas, com saudade e promessas antigas. Até que um novo império, persa, derruba a Babilônia. E Ciro decreta: voltem, reconstruam. Você acompanha os primeiros que voltam, poucos, cautelosos, com lágrimas nos olhos. Zorobabel reconstrói o templo, Esdras ensina a lei, Neemias ergue os muros, mas não é como antes. O templo é menor, o brilho mais pálido. Alguns choram de alegria, outros de saudade. E então, o silêncio começa. 400 anos sem profetas, sem novas revelações, sem voz do céu. Você sente o peso do tempo. O povo segue, mas o ritmo é outro. Esperam o Messias, mas sem saber exatamente o que esperar. Alguns tentam forçar revoltas, outros se adaptam aos novos domínios. Roma agora comanda. E o povo de Deus aguarda. É nesse cenário que a Bíblia hebraica termina. Não com resposta, mas com uma pergunta silenciosa. Será que ainda resta fé entre os que esperam? Você olha para trás e vê toda a jornada, do Egito à Terra Prometida, do trono ao exílio. Mas mesmo nas sombras, a luz nunca se apagou. Porque a história de Deus com seu povo nunca foi sobre lugar ou poder, mas sobre presença. E mesmo no silêncio, ela permanece. E agora, feche os olhos mais uma vez e tente imaginar se você realmente sobreviveria ao calor, à dor, ao silêncio. Se essa história mexeu com algo em você, compartilhe com alguém que precisa conhecer o peso e a fé dos esquecidos da Bíblia. E lembre-se, este é apenas o começo. A jornada por entre as páginas ocultas das Escrituras continua no próximo episódio. E você está no canal História Bíblica Sonolenta.